Bitcoin foi criado com o propósito de ser um ativo de troca entre as pessoas, de forma puramente digital e sem qualquer intermediários. Essencialmente, ele é um software desenvolvido em linguagem de programação C++, e é gerado através de uma cadeia de blocos interconectado, e tem sua emissão limitada em 21 milhões de unidades. As unidades do Bitcoin são dadas em recompensa aos participantes da rede, que despendem poder computacional na solução de cálculos. Para criar uma ordem de compra ou venda, vai nesta opção. Informe a quantidade de Bitcoins que você deseja comprar e o tipo de ordem. Limitada significa que você vai escolher o preço que deseja pagar pelas unidades de Bitcoin. A ordem a mercado significa que vai ser o preço do último preço avaliado aqui ou que alguém está querendo vender. Então você vai na opção comprar. A mesma coisa mais ou menos acontece com a questão da venda. Você coloca quantos bitcoins você quer vender, o tipo de ordem, se você é limitada ou a mercado, ou seja, você vai escolher o preço ou o preço vai ser aquele que está sendo oferecido pela plataforma. E então vai em vender. Os bitcoins podem ser usados para a compra de produtos, contratação de serviços e como reserva de valor, onde você o compra, segura por um determinado tempo, espera a valorização e então vende tendo um ganho de capital. Essas pessoas que negociam os bitcoins, eles recebem o nome de traders. E existem três tipos de traders. Aqueles que compram e vendem no mesmo dia, são um perfil de ganhos rápidos, são chamados de scalper. Tem aqueles que compram e seguram por dias ou semanas, e então posteriormente vendem. São um perfil mais analítico, são chamados de swing trade. E tem aqueles que compram e não têm uma data determinada para a venda, são chamados de position ou buy and hold. A pessoa pode negociar os seus bitcoins junto à corretora. Uma corretora é chamado de carteira virtual ou virtual wallet, ou também de exchange. E essas exchanges são responsáveis por armazenar as chaves digitais criptografadas, que dão acesso ao blockchain e ao Bitcoin contido nele, e assinam as transações. E pode ser usadas no momento oportuno pelo seu detentor. O sistema financeiro é um conjunto de instituições que tem por objetivo transferir recursos dos que têm para os que precisam dele. O dinheiro de papel é só papel, as moedas são só um pedaço de metal e os números na conta bancária são só números. O que faz eles terem valor é o que as pessoas acreditam que eles valem. Por volta de 8500 a.C., os habitantes do Crescente Fértil possuíam uma agricultura rudimentar. Eles deixaram de lado sua vida nômade e passaram a domesticar animais. E possuíam uma fartura de alimentos em relação aos seus antepassados que saíam para caçar. A moeda de troca dessa época eram os alimentos. Então tinha aqueles produtores em que cultivavam os grãos e as frutas e aqueles que faziam o abate dos animais. Então eles trocavam esses alimentos entre si. Era o início de um comércio rudimentar. Bom, tinha que quem produzia mais poderia comer, beber e se vestir melhor. E tinha a questão do problema que seria levar esses sacos e sacos de alimentos para trocar por mercadorias. Então surgem os bancos, que eram silos de grãos do rei, e na qual o produtor ia lá, depositava os seus alimentos e ganhava um tablete de argila, escrito a quantidade da qual ele poderia obter no futuro. Só que os bancos passaram a emprestar esses tabletes de argila e cobrando juros, ou seja, quem pegava 10 tabletes deveria devolver 11. Era o início do sistema financeiro que perdura até hoje. Em julho de 1944, delegados de 44 nações se reuniram com o objetivo de firmar um acordo, onde ficaria estabelecido que as moedas emitidas por um país não poderiam ultrapassar o total de suas reservas em ouro, sustentando assim a um ativo físico e esgotável. Este acordo durou 27 anos, com a saída dos Estados Unidos, que passaram a emitir dólares sem lastro, criando assim uma moeda fiduciária, que representa ter fé no governo que a emite. O que significa que um banco poderia imprimir infinitamente cédulas sem o controle de um banco central. Em 1992, na Califórnia, surge uma comunidade feita através de matemáticos, criptoanarquistas e hackers, chamado movimento Cypherpunk, que carregava pensamentos libertários de desenvolvimento de programas de computador.
em um ambiente seguro de trocas de informações e experimentação, respeitando as liberdades individuais. Buscava-se criar um sistema de pagamentos que tivesse a privacidade no centro de tudo. Em 2008, nos Estados Unidos, ocorreu uma crise chamada subprime, que representou a concessão desenfreada de crédito imobiliário às pessoas. Nessa época, bastava ter o equivalente a um RG que você poderia alugar ou comprar um imóvel. Quando se percebeu que as pessoas não poderiam mais honrar os seus compromissos, o sistema começou a se colapsar e os bancos começaram a ruir. O governo passou então a imprimir mais dinheiro para salvá-los. O culpado de toda essa crise é o sistema financeiro como ele é, por sua falta de transparência. Uma solução para evitar que isso ocorra novamente é dar às pessoas o controle do seu próprio dinheiro, de forma a não haver intermediários. Pensando nisso, um grupo de pessoas, ou uma pessoa, com o pseudônimo Satoshi Nakamoto, propôs o Bitcoin e o blockchain. O Bitcoin foi criado com o propósito de tirar o controle do governo e evitar novos colapsos financeiros. Assim dizia Satoshi Nakamoto nas bases técnicas do Bitcoin, como sendo um dinheiro eletrônico que possibilitaria o pagamento online diretamente de uma pessoa para outra sem qualquer intermediário. Nos primórdios, o Bitcoin era controlado por um órgão central e tinha a possibilidade de ser hackeado, e ainda tinha o problema da fé em uma instituição financeira. Uma chave privada é de acesso exclusivo ao detentor da criptomoeda. Uma chave pública é de acesso público, e o endereço público é onde se vai receber as transações. A partir de uma chave privada é gerada a chave pública, e a partir da chave pública é gerado o endereço público. Foi colocada uma criptografia para que quem tivesse um endereço público jamais conseguisse desvendar qual que é a chave privada. As chaves dão acesso ao Bitcoin contido na blockchain. Existem diversas formas de se armazenar essas chaves. Uma delas, e mais comum, é através das wallets, que são as corretoras. A outra forma é através de soft wallets, que são softwares de computador ou então aplicativos para telefone, para celular. A outra é hard wallets, que são dispositivos semelhantes a pendrive. A outra, então, é as paper wallets, que trata de você fazer uma anotação em papel dos caracteres alfanuméricos que compõem a carteira. E a outra é a brain wallet, que é você armazenar na memória. Nas transações não se associa a identidade ao usuário, mas como as transações podem ser de acesso a todos, pode-se descobrir quem originou a transação. E buscando um total anonimato, surgem as seguintes altcoins. Criado em 2011 por Charlie Lee, funcionário da Google, com a proposta de processar blocos 4 vezes mais rápidos que a rede do Bitcoin, ter emissão máxima de 4 vezes mais unidades que o Bitcoin. O Litecoin tem mineração mais barata e, portanto, é mais acessível. Utilizando o conceito de CryptoNote para o anonimato, surge o Bitcoin, que cometeu o erro de ir ao mercado quando estava com 80% do total de suas moedas emitidas. Como não privilegiava novos entrantes, não criou o que se chama efeito de rede. E em 8 de abril de 2014, usando o mesmo conceito de CryptoNote e com a proposta de ser a moeda da Deep Web, surge o Monero, onde nenhuma transação é rastreável. Criado em outubro de 2006 por Zooko Wilcox, surge o Zcash, com uma estratégia única de anonimato, através da fragmentação e reconstituição de suas chaves de acesso à blockchain. Na Holanda, no século XVII, um botão de flor podia comprar uma casa. Essa flor era uma tulipa rara, que só os mais ricos poderiam ter como sinal de status. Com um valor tão alto para essa tulipa, as tulipas comuns subiram também de valor e acabaram chamando a atenção de pessoas que não tinham nenhum real interesse em flores, mas sim em aproveitar a grande valorização no mercado. Mas não haviam tulipas suficientes para serem comercializadas, então as pessoas encontraram um jeito de vendê-las sem mesmo tê-las. As pessoas compravam do floricultor papéis que garantissem aquele tipo de tulipa, antes mesmo do seu florescimento, para então revendê-las com um lucro para terceiros. Não havia demanda bastante de pessoas que realmente queriam tulipas. As vendas dos títulos eram sustentadas por especuladores, que esperavam sempre vender seu papel por um valor mais alto do que haviam comprado. E teve floricultores que venderam títulos sem ter lastro da tulipa. Isso significa que ela não existia, mas existia o título dela. Essa descoberta fez com que os preços despencassem, e as pessoas perderam muito dinheiro nesse mercado. E é justamente esse o comportamento quando uma bolha estoura.
Na Inglaterra, no século XVII, um escocês, filho de banqueiro em solo francês, fundou um banco central e emitia notas do país garantidas pelo rei da França. Ele criou a Companhia do Mississippi, que fazia negócios com a América do Norte e tinha um monopólio de comercialização de todos os produtos que saíssem de Louisiana, Estados Unidos. Como era garantido pelo rei da França, passava confiança aos investidores. As ações da Companhia do Mississippi foram vendidas em troca de títulos de dívidas do governo, mas os títulos nada valeriam se o governo não pagasse. Então ele fez o que qualquer banqueiro adoraria fazer: imprimir dinheiro para pagar dívidas e financiar investimentos. E o fez porque tinha o poder do Banco Central, e o dinheiro era de confiança da população que acreditava que havia lastro em metais preciosos. Então começou a haver questionamentos sobre se tanto dinheiro assim tinha de fato lastro em metais. E a coroa francesa teve que admitir que não havia. E então se criou um cenário de hiperinflação, com crise extrema na França e na Inglaterra, e que culminou na Revolução Francesa. Bolhas. Uma análise sobre as 5 lentes de Vickers. Perspectiva microeconômica. Temos menos de 1% da população que tem acesso à internet investindo em Bitcoin, segundo o estudo da Universidade de Cambridge. A maioria dos investidores são pessoas físicas, e temos uma indústria de 30 trilhões de dólares não totalmente dentro deste mercado. Portanto, pela primeira lente de Vickers, o Bitcoin não apresenta características de bolha. Perspectiva macroeconômica. É fazer operações de compra e venda com mais dinheiro do que você realmente possui. Poucas corretoras oferecem essa possibilidade de alavancagem. Pela segunda lente de Vickers, o Bitcoin não apresenta características de bolha. Psicologia, o excesso de confiança. As pessoas estão super confiantes de que seus investimentos vão dar lucros. Pela terceira lente de Vickers, o Bitcoin apresenta características de bolha. Incentivo governamental. Diante de uma crise, o governo mudará as suas políticas e oferecerá socorro. Isso dá a sensação de segurança a diversos setores, o que propicia que se tome mais riscos do que o habitual. O governo será o paraquedas que irá te salvar. Como as criptomoedas, o governo desincentiva, por serem ativos que não estão ao seu controle. Pela quarta lente de Vickers, o Bitcoin não apresenta características de bolha. Epidemiologia. Quanto mais pessoas estão participando de um mercado, especulando com ele, com menos de 1% das pessoas com acesso à internet possuem bitcoins, em comparação com o mercado e moedas e células mundial que é de 5 trilhões de dólares. Pela quinta lente de Vickers, o Bitcoin não apresenta características de bolha. Em 1970 e 1980, o pager foi usado para comunicações instantâneas e perdeu espaço na medida que os celulares passaram a resolver o problema do envio de mensagens rápidas. Em 9 de janeiro de 2007, o primeiro iPhone foi anunciado. Um celular sem teclado e que custaria $500 foi ignorado como risco para o mercado de smartphones. Steve Ballmer, o então CEO da Microsoft, riu quando lhe perguntaram sobre o potencial do iPhone de ganhar mercado. Ele afirmou que um celular sem teclado não seria atrativo para os executivos, que estavam acostumados com o teclado dos smartphones da época. Como você pode perceber, ele estava completamente errado. Além de ganhar muito mercado nos anos seguintes, o teclado touchscreen ditou a tendência dali para frente. Hoje, é óbvio que o Facebook seria a maior rede social do mundo, que a Amazon seria uma varejista global, ou que a Google saberia tudo sobre a sua vida. Identificar um grande sucesso ou a próxima inovação exercita nossa mente a buscar indícios nas inovações atuais para revelarem seu potencial. Você se lembra quando deixou de enviar mensagens por SMS e passou a usar o WhatsApp? Ou quando deixou de usar o fax e passou a enviar documentos por e-mail? Nem percebemos as mudanças chegando, e de repente elas já aconteceram. Antes do surgimento da internet, apenas um jornalista ou escritor poderia publicar suas ideias para um grande público por meio da mídia impressa. Hoje, com a internet, cada vez mais acessível, qualquer pessoa, independente de sua função, pode expor suas ideias na rede. O que era óbvio, até certo momento, virou passado de uma hora para outra. Da mesma forma, hoje dirigimos nossos próprios carros, daqui a não muito tempo, você nem vai lembrar de que tinha que fazer aula em autoescola, porque os carros autônomos serão a forma convencional de deslocamento.
Os inovadores são aqueles que estão dispostos a testar novas ideias, estão expostos à maior parte dos riscos, são um público mais técnico que propõe soluções de implementação e representam apenas 2,5% do mercado. Já os usuários iniciais não estão diretamente envolvidos na criação da potencial inovação, mas querem ter acesso a ela mesmo que não tenha sido muito testada. Eles representam 13,5% do mercado. A maioria inicial representa uma fatia significativa do mercado, e o grau de adoção triplica. Eles representam 34% do mercado. A maioria final continua com o processo de adoção e representam também 34% do mercado. Os atrasados apenas adotam a inovação por falta de opção. Representam 16% do mercado. As inovações são criadas pelos experts, que são indivíduos com conhecimentos técnicos e aprofundados, e suas inovações são usadas pelos inovadores. Como os experts não são capazes de tornar uma invenção viral, então vêm os comunicadores, que são indivíduos que têm uma boa capacidade de articulação e conseguem conectar as pessoas de forma fácil, e através deles é que vêm os usuários iniciais. E para as pessoas identificarem a potencial inovação, serem convencidas de que vale a pena adotá-lo, vêm os vendedores, que conseguem com persuasão e convencimento levar a maioria inicial, a maioria final e aos atrasados. A pessoa de posse de uma mineradora, das quais as mais baratas vão de R$1.000 a R$20.000, baixa o software minerador cliente e conecta a rede do Bitcoin. Essa rede é interligada por milhares de nós. É necessário sincronizar a sua mineradora à rede, operação que pode levar horas a dias. A essa rede damos o nome de blockchain, que significa cadeia de blocos, onde contém um registro chamado ledger de todas as transações efetuadas com todos os bitcoins emitidos até então. Após sincronizado a máquina, passa a interagir um nó e ao conjunto de máquinas que controla a cadeia de blocos, validando os blocos, verificando as transações contidas nos blocos, construindo seus próprios blocos e minerando, que consiste em encontrar o hash do bloco e o nonce, e informar os demais da cadeia que irão verificar aquele bloco. Quando um número suficiente de nós aprovar o bloco, que é algo que leva cerca de 10 minutos, ele é validado e definitivamente é anexado ao final da cadeia, e a mineradora recebe uma recompensa. A blockchain é um conjunto interligado de blocos, onde cada bloco é um arquivo ou lista, que contém um cabeçalho que o identifica e mais algumas informações genéricas sobre ele, como data e hora, chamado timestamp, em que foi emitido, e a transação das criptomoedas, antes mesmo dele ser de fato criado. Quando um novo bloco é criado, é gerado seu hash, incluindo no seu cabeçalho o hash do bloco anterior, identificando, sem possibilidade de erro, não somente seu conteúdo, como também sua posição na cadeia. O hash do bloco é uma entrada de string, que significa palavras, que produz uma saída de tamanho fixo de 128 bits ou 256 bits, com números e letras, conhecido como resumo da mensagem. O resumo da mensagem pode ser comparado com suas versões anteriores, contida em outro bloco, para se certificar se houve alterações. Se o resultado da comparação for positiva, o registro será rejeitado. O hash do bloco poderia ter sido criado facilmente, fazendo com que as bitcoins fossem criadas em pouquíssimos minutos. Então, propositalmente, é colocada uma dificuldade para encontrar o hash correto do bloco. Para essa dificuldade, é utilizado o algoritmo Proof of Work. Proof of Work, ou prova de trabalho, é um protocolo utilizado para a prevenção de ataques virtuais, que utiliza funções hash, onde essa máquina deve realizar alguma tarefa que gaste tempo para gerar uma resposta que satisfaça algum requisito para o avaliador. Para esse sistema funcionar, tal prova deve ser trabalhosa de ser criada, mas facilmente verificada pelo avaliador. Trazendo para o contexto das criptomoedas, consiste em calcular o Merkle Root, o timestamp, a hash do bloco anterior
nonce e mais outros dados. Merkle Root, também conhecida como Merkle Tree ou Hash Tree, são estruturas de dados que contêm uma árvore de informações sobre um pedaço maior de dados e podem ser usados para verificar qualquer tipo de dado armazenado. Cada nó da folha é rotulado com o hash de um bloco, e cada nó não folha é rotulado com o hash criptográfico dos rótulos de seus nós filhos. Demonstrar que um nó folha é uma parte de uma dada hash tree binária requer o cálculo de um número de hashes proporcional ao logaritmo do número de nós folha da árvore. Nonce. Um nonce é um campo de 32 bits, ou seja, 4 bytes. O número aleatório é usado apenas uma vez, que faz com que o hash do bloco contenha uma série de zeros à esquerda, e onde os demais campos à direita possuem um significado definido. Muitos valores de nonce são testados, e a cada teste o hash é recalculado, até que o hash contendo o número necessário de 0 bits seja encontrado. O número de 0 bits é definido pela dificuldade. O hash resultante deve ser um valor menor que a dificuldade atual, e assim terá que ter um certo número de bits à esquerda. A apresentação do bloco com o valor correto do nonce, chamado Golden Nonce, é validado por pelo menos 6 nós da blockchain, que comparam o hash daquele bloco com os demais, e assim prova ao avaliador a Proof of Work, gerando Bitcoin, e resultando assim numa recompensa ao minerador que resolveu o cálculo e integrando o bloco no final da blockchain para ser consultado por qualquer pessoa. Blockchain, recompensas e halving. O sistema de recompensas da blockchain do Bitcoin está organizado da seguinte maneira: 50 bitcoins em 2008, 25 bitcoins em 2012, 12,5 bitcoins em 2016, 6,25 bitcoins em 2020 e assim por diante até o ano de 2140, quando atingir o limite de 21 milhões de bitcoins gerados, quando elas não serão mais criadas. A recompensa é dividida pela metade a cada 4 anos, evento chamado de Bitcoin Halving, ou Price Drop, ou então Reward Halving, ou somente The Halving, que é o período que uma determinada moeda terá sua distribuição menor na internet. Os bitcoins não foram gerados simultaneamente no início de sua criação, porque isso resultaria em uma completa desvalorização. Essa recompensa vem como forma de primeira transação em um novo bloco, ou seja, o recebimento do Bitcoin para a carteira do minerador. Essa primeira transação chama-se Coinbase e não pode ser gasta até estar devidamente registrada na blockchain, possuindo de 100 a 120 confirmações, processo que leva aproximadamente 16 horas e 40 minutos. Mineradoras hardware. Máquinas físicas especializadas e de alta potência, que extraem criptomoedas e seguem apenas um algoritmo específico, como por exemplo, o Bitcoin usa o algoritmo SHA-256. Somente mineradores que seguem SHA-256 podem minerar Bitcoin. O mesmo vale para o Litecoin, que usa o algoritmo Scrypt, e Dash, que usa o X11. Pode-se usar também como mineradora várias placas de vídeo, que custam menos e consomem menos energia. Existem plataformas que oferecem softwares para se minerar com as placas de vídeo do computador. Mineradoras empresas. Mineradoras são empresas privadas com o objetivo de atrair investidores a alugarem parcialmente ou integralmente o poder computacional de mineradoras físicas, trazendo possibilidade de ganhos. Esse tipo de mineração recebe o nome de Cloud Mining, ou mineração em nuvem, de forma que o investidor não precise se preocupar com gastos em energia ou atualização de hardware. Mineradoras, pools de mineração. Um minerador pode optar por fazer parte de um pool de mineração, que é como uma cooperativa, onde o poder de mineração de vários é somado a fim de diminuir a volatilidade dos ganhos, fazendo com que os pagamentos ao minerador sejam mais frequentes. Como a recompensa de mineração ocorre por um cálculo que envolve sorte, podemos fazer uma analogia ao jogo da loteria. Imagine que você, comprando um bilhete entre 1 milhão, sua chance de receber o prêmio, que seria a recompensa, seria de 1 para 1 milhão.
Logo, se você juntar com outras 200 pessoas e cada uma comprar um bilhete fazendo um bolão, sua chance passa a ser de 200 para 1 milhão. Mas ao receber o prêmio, a recompensa será dividida para essas 200 pessoas. Uma pool funciona semelhante a isso. Soma-se o poder de mineração de todos os participantes em cooperação para se encontrar de forma mais rápida o resultado da equação e receber a recompensa, que no caso da pool é dividida em todos os mineradores de acordo com a contribuição de cada um. As pools dispensam qualquer tipo de cadastro e a mineração é feita de forma anônima. Você só precisa configurar o software para conectar na pool e inserir o seu endereço de pagamento. A qualquer momento, pode-se trocar o pool sem qualquer tipo de burocracia. No momento da escolha para se juntar a uma pool, deve ser observado o tempo de resposta, o ping, estabilidade de conexão, valor mínimo de saque, a taxa cobrada pela pool para minerar e a taxa de saque. Criptomoedas, hash. Função hash é uma verificação feita para determinar se a mensagem de entrada é a mesma mensagem de saída, onde essa mensagem pode ser um dado ou uma informação. Hash rate é outro termo associado à palavra hash, cujo significado representa a unidade de medida do poder de processamento, usado na mineração de criptomoedas, onde 1000 hashes vale 1 kHz, 1000 kHz vale 1 megahash, 1000 megahashes valem 1 gigahash, 1000 gigahashes vale 1 terahash. Hash rate é comumente utilizado pelas empresas mineradoras como base de cálculo entre a velocidade em hash e o valor a ser pago ao minerador. Criptomoedas, fork. Um fork é a divisão onde um grupo de desenvolvedores não entram em consenso sobre o formato segundo o qual o ativo deve continuar sendo desenvolvido e resolvem fazer uma atualização ou criar uma versão alternativa. Soft fork é a atualização do protocolo sem a derivação em uma segunda cadeia. Hard fork é dividir o protocolo criando uma nova versão derivada dele e mantendo a cadeia original. Isso significa copiar todo o histórico do blockchain da moeda original, e seu protocolo preservará a estrutura das chaves pública e privada pré-existente, e copiará esses valores em seu blockchain. Isso ocorre quando parte da rede decide operar sobre um outro conjunto de regras de consenso, de forma independente. Um exemplo é o hard fork que criou o Bitcoin Cash. Like a Hellcat.